Olá, querido amigo, é muito bom ter você em nossa companhia. Está começando mais um programa Ligados na Palavra. O programa Ligados na Palavra está em sua quinta temporada, agora trazendo assuntos do cotidiano abordados por profissionais das áreas envolvidas, para que você tenha assunto de primeira qualidade, sempre abordado por pessoas que entendem do assunto. Então se prepare aí, porque o programa Ligados na Palavra está começando. Estamos de volta. Vivemos em um mundo competitivo, onde as empresas estão aí se degladiando em busca de um lugar ao sol, cobranças, busca por cumprir as metas, aquela competitividade entre os próprios colaboradores dentro das empresas, e isso muitas vezes pode causar estresse. E o tema do nosso programa de hoje é como conviver sob pressão no ambiente de trabalho. E para tratar desse assunto, trouxemos mais uma vez aqui o Sr. Bernd Entchev. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Sr. Bernd. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui novamente. Sr. Bernd, antes de a gente começar, eu gostaria de convidar o senhor e quem está nos assistindo para levarmos uma prece ao nosso Senhor. Grandioso Deus e Pai, gratidamos por mais um programa Ligados na Palavra. Muito obrigado pela presença do seu Bernd aqui conosco. Muito obrigado por cada acesso que temos ao nosso programa, cada internauta que está nos assistindo em casa. Que o seu Espírito Santo possa visitar o coração de cada um, trazendo auxílio e que as palavras aqui apresentadas venham ao encontro de suas necessidades. Gratidamos por tudo, Senhor. É o que nós te agradecemos e também pedimos em nome de Jesus. Amém. Seu Bernd, é um prazer ter o senhor aqui conosco, o senhor sempre trazendo informações tão relevantes. Eu sei que o seu tempo é escasso e o senhor sempre acha uma forma de estar aqui conosco, então eu te agradeço. Seu Bernd, me fale um pouco aí, hoje essa competitividade, as empresas aí se degladiando para poder sobreviver nesse mercado. É claro que as cobranças daí em cima dos seus funcionários aumentam, aquela cobrança por produtividade, tem que atingir meta. E aí, como que faz para conviver nesse ambiente, seu Bernd? Esse ambiente, inclusive, está em constante evolução e as evoluções cada vez mais rápidas. Cada vez mais rapidamente, aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, tende a se tornar obsoleto, infelizmente. Uhum. Antigamente, você ter uma mudança, por exemplo, num carro levava 5 anos. Hoje, eles mudam o carro praticamente todo ano. Então, você veja o trabalho e o custo dessa brincadeira. Não é muito fácil. Isso na indústria automobilística, mas isso vale para tudo. Hoje você tem concorrência entre países, você tem concorrência dentro do país, você tem concorrência entre os estados, você tem concorrência nas organizações contra organizações e você tem ainda pressão interna por promoções, onde você compete com os seus colegas de trabalho. Então, hoje, para você conviver com isso, a gente tem que sempre imaginar que você não consegue ir para o trabalho só ao teu lado profissional. Uhum. A pessoa sempre vai junto. Como também é impossível você tirar o trabalho da sua casa, onde você está. Claro que você não vai trabalhar lá, mas o trabalhador estará junto com você em casa. Então, colocado dessa forma, nós temos hoje uma competição que ela é exercida 24 horas por dia. E ela começa, primeiro, acho que de todos, é pelo conhecimento. Quem sabe mais, quem tem melhor informação, quem for mais rápido, quem decodificar essas informações mais rápido, sai na frente. E, obviamente, quem não fez isso aqui fica para trás. E para trás significa, na iniciativa privada, por exemplo, significa você ter prejuízos e muitas vezes quebra de organizações porque eles não conseguiram acompanhar com a velocidade do conhecimento. Mas o conhecimento é um deles, é um dos significativos, né? Que é um exercício permanente de você se atualizar e você intuir ou até antecipar o que eventualmente vai acontecer no mercado. Claro que isso também vale para os processos. Porque tem organizações que estudam, vamos dizer, formas de você estruturar as organizações de tal forma que você possa ser mais competitivo, onde a pessoa, vamos dizer, esteja menos distraída, esteja mais produtiva, produza mais com menos recursos, com menos dinheiro, de alguma forma. Então, essa é uma pressão que ela é exercida 24 horas por dia, não tem como evitar isso. Hoje em dia não tem como evitar. Agora, a gente sabe também que algumas organizações dizem isso de forma correta, de forma adequada, fazendo de forma produtiva, visando, obviamente, a melhoria, não só do funcionário, mas melhoria da organização e da sociedade onde ela está inserida. E tem outras organizações que têm, obviamente, o interesse exclusivamente no dinheiro. É dinheiro pelo dinheiro. Cada vez mais dinheiro, cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E organizações que, inclusive, manipulam esse tipo de processo
infelizmente. Então, o indivíduo que está submetido a isso tem duas opções. Ou fico nessa empresa, mesmo sofrendo toda essa pressão, e desligo psicologicamente, vamos dizer, da minha cabeça essa pressão. Você faz de conta que ela não é comigo, embora que ela é com você, porque a consequência na iniciativa privada é, se você não entregar os resultados exigidos, obviamente que você é desligado. E nessa concorrência, muitas vezes, o profissional está fazendo trabalho de 3, né? Não, e isso está ocorrendo em alta escala nesse momento, porque o mercado todo despencou, todos nós estamos produzindo menos e, obviamente, os nossos custos não diminuíram. Exato. Rigorosamente. Então, você tem que forçar a diminuição. E a gente viu alguns enxugamentos assim, muito cruéis. Não só, vamos dizer, onde você tinha 5 pessoas fazendo determinada atividade, hoje tem 3 ou 2, né? Você também tem organizações que cortaram níveis inteiros. Todo o nível de supervisão, todo o nível de, sei lá, de analistas, ou todo o nível de gerentes, ou alguma coisa desse tipo assim. Mais ainda, que talvez eu acho que essa é a grande concorrência que a gente está percebendo pouco ainda, que é a automação. A tecnologia, ela está desempregando muitas pessoas. E olha, posso afirmar uma coisa, quando a máquina assume um trabalho nosso, um trabalho humano, nunca mais nós voltaremos a fazer aquele trabalho. A máquina fará isso. Até porque a máquina faz isso de forma muito mais eficiente do que nós, infelizmente. Nós erra pouco, não tem 13º, não sindicatos, tem sindicato, não faz greve. Não tem nada disso. Então, é lógico que as organizações, sempre que podem, vão optar pelos métodos mais baratos e a máquina tende a ficar mais barata. E o que sobra para nós, então, nesse processo? Significa que nós precisamos sofisticar a nossa participação no mercado de trabalho. Quanto mais complexa for a operação, mais difícil uma máquina será competente para fazer isso. Verdade. As funções mais simples, elas são rapidamente substituídas por máquinas, seja como varrer um chão, seja reproduzir uma peça milhões de vezes, mas quando você diz assim, poxa, eu preciso criar alguma coisa nova, eu preciso pensar, preciso filosofar, as máquinas não têm essa capacidade, pelo menos por enquanto. Precisar de alguém operando ela, né, na pior das hipóteses. Como elas também hoje não têm um negócio chamado sentimento. Sim. Mas nós sofremos isso no dia a dia. Então, tem duas atitudes. Uma, você se encaixa dentro do processo e adota isso também como filosofia de sua vida. Ou 2, você se recusa a fazer isso aqui e monta a sua própria organização. Eu não vou ficar, ou vou achar uma organização que eu possa me ajustar. Sim. Agora, a gente sabe também que as organizações, de um modo geral, as que não se ajustarem também a esse novo tipo de vida, obviamente elas tendem a desaparecer. Sim. Infelizmente. E aí, com isso, vai o seu emprego junto. Sim, a modernidade, a tecnologia, né? A gente vê aí empresas que eram super sólidas, como por exemplo o Correio, que existia uma demanda de entrega de correspondências que hoje não tem. Outras também, diversas outras profissões, vamos dizer assim, que estão desaparecendo em virtude da modernidade, né? Sim, hoje se fala muito, vamos dizer assim, inclusive em veículos, vamos dizer assim, autossuficientes, que não precisam de motorista. E a gente consegue ver isso já na agricultura, vamos dizer, tratores hoje, colheitadeiras, funcionando sozinhas, sem ninguém do GPS, né? Via GPS. E claro que isso vai avançar para carros, caminhões, etc. Então, obviamente que a gente, em algum tempo, nós não vamos ter um grande problema de o que nós vamos fazer com essas pessoas. Porque não sei quantos motoristas de caminhão existem, por exemplo, no Brasil hoje, mas são alguns milhões. Sim. Isso vale também para os bancos, né? Que é o banco que a gente conhece hoje em dia também tende a desaparecer. Né? A gente não vai ter uma agência bancária com caixa, essas coisas. Você vai ter talvez escritórios dos bancos onde você vai resolver aquilo que você não conseguiu fazer via internet. Então, o conhecimento pode estar no centro disso aqui. Nós precisamos nos aproximarmos do conhecimento. E o conhecimento é complicado hoje em dia, porque são milhões e milhões e milhões de coisas novas que acontecem toda semana. Estava vendo um estudo americano dizendo que todo o conhecimento acumulado que nós temos até hoje estará dobrado no próximo ano. Então fica difícil dizer assim, no que eu vou me especializar? O que eu preciso estudar? Até porque não dá para absorver tudo isso aí que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente tem que centralizar em algumas coisas. Se você tem afinidade com uma determinada profissão, tente se aprofundar nesse processo. Não esqueça de olhar para os lados também, aquilo que está mais próximo. Aquilo que eu costumo dizer assim, nada como você admitir um bom administrativo, mas que seja também capaz de vender, que seja capaz também de fazer uma boa planilha de logística, que seja capaz de supervisionar um plano de produção. Quer dizer, na verdade, essa pessoa tem muito mais utilidade. Versatilidade é a palavra, né? Versatilidade é a palavra. E isso faz com que, obviamente, você seja mais demandado pela organização, mas você também será mais respeitado e mais, vamos dizer assim, melhor recompensado. E quando eu falo recompensa, não é só dinheiro, não. Recompensa você como modelo, você como inspirador de outras pessoas, que outras pessoas também podem seguir isso aqui.
Agora, esse é um processo, obviamente, psicológico. Sim. E a gente pode estar sujeito a isso ou não sujeito a isso. Uhum. Né? Você pode estar nesse mesmo ambiente de competição, você jogar todas as regras que eles fazem também, mas sem se envolver emocionalmente no processo. Às vezes acontece, é fácil? né? Não. Não é, né? É muito difícil. Porque às vezes, assim, existe uma linha tênue também, às vezes, do teu superior, que ele faz as exigências e ele te pressiona positivamente, mas muitas vezes essa pressão também pode ser negativa. Você está fazendo lá funções que não são da tua alçada, muitas vezes. E quando é o momento de você chegar para o teu superior e falar, puxa, peraí, mas assim complica o meu dia a dia. Como é que a gente pode fazer para abordar o nosso superior nesses casos? Eu já vivi uma situação dessa, né? Porque eu também, há muitos anos atrás, também fui empregado de uma multinacional e durante um período teve um chefe que ele era bem assim, ele começou a me dar atribuições que não eram do meu cargo, da minha posição. Uhum. E no começo comecei a fazer, dava um esforço adicional e fazia tudo direitinho, mas ele viu que eu respondia adequadamente, ele começou a me entupir de mais trabalho, né? Uhum. Aí chega uma hora para ele dizer assim, olha, eu tenho esse relatório para fazer que precisa ser entregue até o dia tal. Está nesse pé e precisa de tanto tempo para fazer isso aqui. Você me pediu mais isso aqui, mais isso aquilo. Qual é a prioridade? Onde que eu devo começar antes? Ah, bom, tem que entregar isso aqui, então vou fazer isso aqui fica para depois. Sim. Se der para fazer, faço, se não der, não farei. Tá bom? Mas isso foi de forma assim, positiva. Ele não gostou muito, né? O meu chefe não gostou muito desse negócio, porque ele contava, vamos dizer, com esse aumento de produtividade da minha pessoa. Mas ele também entendeu que seria alguma coisa dentro de certos limites. Você também, e nós, infelizmente, nós somos limitados, né? Sim. Fisicamente, Claro. intelectualmente, a gente tem vários limites. E a gente tem que explorar esses limites até onde isso for razoável. Até porque quando a pressão é excessivamente, o nosso corpo também reage, a gente fica doente. Uhum. Ou você fica com depressão, ou o nosso organismo também reage em relação a isso. Portanto, é muito conveniente que a gente analise essas situações todas à luz, vamos dizer, de suas disponibilidades, das suas, vamos dizer assim, forças, daquilo que você seja capaz de fazer e reconhecer aquilo que você não é capaz de fazer. Porque, de um modo geral, o empregado, o subornado, ele tende a mostrar para o chefe, né, que ele é um super-homem. Uhum. Que ele pode sempre mais e mais e mais e mais, mas nós temos limites e os chefes também sabem que a gente tem o limite. Com certeza. Agora, precisa muita disciplina, precisa muita ordem, muita suavidade, não adianta bater na mesa. Esse é um processo que a gente tem que entender que são naturais hoje em dia. As pressões, elas vêm de forma a mais, vamos dizer assim, a mais surpreendente. Imagine alguém que inventa alguma coisa hoje, na semana seguinte você tem 10 concorrentes fazendo a mesma coisa e provavelmente melhor do que isso. Uhum. Mais ainda, você tem um determinado processo e de repente ele fica obsoleto. Como tantas profissões que a gente vê hoje em dia, ficaram simplesmente obsoletos. Então, recomendação, para você evitar o estresse, informação, mais conhecimento, mais adestramento. Esse é o centro da questão para você tentar fugir dessa pressão maluca que a gente percebe hoje em dia e você não ficar doente. Uhum. Seria a forma de se manter motivado, então, nesse cenário? Motivado nesse cenário. E se isso for absolutamente inviável aqui, mude de profissão. Uhum. Também é possível mudar de profissão. Mais ainda, né? Não só mudar de profissão, às vezes pode mudar de tipo de organização. Em vez de trabalhar para alguém, trabalhe para você mesmo. Uhum. Tem muita gente que consegue fazer isso. Não é muito fácil, não, porque todos nós nascemos com capacidade de empreender. Agora, empreender business, empreender negócios, não é para qualquer pessoa. Algumas pessoas não têm essa habilidade ou têm essa habilidade insuficiente. Quer dizer, ela pode até começar um negócio, mas obviamente vai acabar quebrando a cara, não conseguindo resolver efetivamente e se desenvolver em relação a essas necessidades que essa pessoa tem. Então, dentro disso aqui, a gente tem que pedir, claro, ajuda a Deus que nos ajude o caminho, de achar o caminho para que eu, eventualmente, possa seguir isso ou aquela profissão, mas isso também vale para cada um de vocês, onde vocês estão inseridos. E mais ainda, né, a gente precisa ser espelho para as outras pessoas. E não importa o tamanho da sua função, não precisa ser diretor para ser espelho. Você pode ser um bom espelho sendo operário, você pode ser um bom espelho sendo um analista. Você dizer, poxa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é diferenciada. E aí vai um conjunto de coisas. Vai principalmente na questão dos valores, hoje em dia muito valorizados, graças a Deus. Todos esses processos que a gente está vendo aqui, está começando a lavar um pouquinho a nossa alma e fazer com que a gente comece a valorizar aquilo que precisa ser valorizado, a ética, a honestidade, a moral, que são coisas muito importantes, e você pratique isso todo dia no seu trabalho. Isso dá para fazer.
Isso. O senhor falou em espelho, né? Aquela questão de você olhar no espelho de manhã e falar assim, hoje o dia vai ser bom, também funciona? Claro que funciona. Nós funcionamos psicologicamente muito bem. Eu me lembro que quando logo comecei a trabalhar, fui trabalhar com um cidadão, o nome é aqui de Curitiba, ele chamava-se Júlio. E essa pessoa, interessante, quando ele abria a boca, eu não conseguia me concentrar. Eu ficava babando, ver o cidadão falando aquelas palavras, aquele gestual, aquela forma de, o dia que eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. É esse o processo. Seja um Júlio na vida de outras pessoas. E às vezes a gente é porque você está subordinado a você, e muitas vezes a gente é o Júlio de forma indireta. Você está num determinado setor e você acaba influenciando as pessoas que estão à sua volta e em outros setores. Olha, aquele Júlio, é aquele camarada que é o meu espelho, aquele que é o modelo pelo qual eu também vou me desenvolver. Agora, para reduzir pressão. Então, reduzir a pressão, muitas vezes tem com medicação, sim, precisa, vá no médico. Se você está começando a sentir, vamos dizer, problemas principalmente de depressão, sim, que é uma doença enorme hoje em dia, prejudica muitas pessoas, algumas levando até a morte. Então, porque não é uma questão psicológica apenas, é patológico mesmo, é doença, precisa tratar, né? Precisa tratar. E mais ainda, né? Tente fazer esse jogo, fazer com que o seu lado profissional não contamine seu lado pessoal. Né? Isso não é legal, né? Pegar a família, a esposa, filhos, ir para um parque, jogar um futebol, praticar um esporte, seria acho que uma forma de aliviar essa pressão. Relaxar. E de preferência, se você puder, pratique um hobby. Alguma coisa que dê satisfação a você. E isso é uma coisa que normalmente não está envolvido o dinheiro. E outra coisa, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão muito centradas em ganhar. Quando hoje em dia, eu acho que precisa ser diferente, você precisa ser, em vez de ter, precisa ser. Seja feliz com aquilo que você tem. Claro que eu gostaria de ter muito mais do que eu tenho. Gostaria de ter, claro, de alguém, não. E eu também, isso tem um preço, eu não estou disposto a pagar esse preço. Então a gente tem que valorizar, cada um valoriza quanto é que efetivamente essas coisas valem na sua vida. Eu acho que isso também ajuda a aliviar um pouquinho a pressão, quando você começa a ver que as nossas cidades são muito pequenas, na verdade. A gente não precisa de tantas coisas. A gente não precisa ter 3 carros em casa, não precisa ter 5 telefones celulares, não precisa ter 3 computadores. A gente pode viver muito bem com muito menos. E eu conheço pessoas muito felizes com o pouco que elas têm. Elas não são infelizes em função disso. Elas conseguem se realizar de outra forma. E muitas vezes você tem um monte de coisa, mas não mantém nenhum relacionamento familiar, né? Enfim, que valor que tem as coisas? Eu vejo, os executivos hoje em dia, eles trabalham em média 12, 14 horas. Eu não conheço nenhum executivo, vamos dizer assim, de sucesso, que trabalha 8 horas por dia e vá para casa. Eu não conheço. Eu realmente não conheço. Dizer, talvez até exista, né? Mas eu não conheço. Sim. As pessoas trabalham muito, né? E obviamente com isso há um grande prejuízo com a família. Mas se esse for tua rotina, esse for efetivamente tua motivação e você se sentir feliz com isso aqui, pense que quando você está com a sua família, que seja uma relação de boa qualidade. Pode ser pouco tempo, mas se ela tiver intensidade suficiente, tiver amor suficiente para você poder se relacionar e relaxar dessa forma, isso vai te ajudar também na pressão no trabalho. Com certeza. Então, vale muito a qualidade do que quantidade. E isso vale, inclusive, para a questão do dinheiro. A qualidade de você ter o dinheiro é muito melhor do que você ter quantidade de dinheiro. Até porque, eu uma vez conheci um conhecido, ele tinha muito dinheiro em bolsa. E a bolsa deu um baque, né, e ele perdeu, vamos dizer assim, ele tinha 7, 8 milhões de dólares, vamos dizer assim, em ações. E de repente ele perdeu, assim, em 3 dias ele perdeu $1 milhão. E eu encontrei ele no elevador. E aí, tu está muito triste? Ele disse, olha, é claro que eu estou muito triste, mas, sabe, a diferença entre 7 milhões e 8 milhões é só escritural. Eu nunca vou pegar esse dinheiro na minha mão. Esse dinheiro nunca vai estar no meu quarto para saber quanto é que é. Eu só vou colocar lá num papelzinho que são 7 e são 8. Então a diferença não é tão significativa. E ele conseguiu conviver com essa perda assim, de forma assim, bem tranquila e não deixou de ser feliz nem de cuidar dos filhos em função disso. É isso aí, seu Bernd. Realmente a gente tem que dar valor para aquilo que tem valor, né? Tem algumas coisas que são essenciais. Trabalho é essencial. Nós precisamos trabalhar. Então, obviamente, o trabalho é um dos valores e um dos pilares da nossa vida. Como a gente tem a família, a religião, você tem vários pilares, né? O trabalho é um pilar e um pilar muito significativo. Até porque, vamos dizer assim, o ócio, né, quando você não tem trabalho, ele não é muito bem compreendido pela nossa sociedade. Os orientais, de modo geral, convivem melhor isso aqui. Mas para nós, ócio está ligado a fracasso, a insucesso, está ligado a malandragem, está ligado a várias outras coisas. E por que você não está trabalhando? Como você não está trabalhando? Como que você não está trabalhando? Não estou fazendo alguma coisa criativa em vez disso, mas a gente não consegue compreender e a gente acaba se, vamos dizer assim, afetando. Quando você está no ócio, afeta a sua autoestima de forma muito,
muito direto, prejudica isso depois a sua entrevista de novos trabalhos, prejudica seus relacionamentos, na verdade, a autoestima alta ou baixa tem muita influência na nossa vida. Então, cuidar disso é uma forma muito importante. E, claro, estudem, aproveitem o tempo. Estudem, conhecimento, saber, conhecimento. Esse é o segredo por dentro do processo. Seu Bernd, muito obrigado pela sua participação conosco. A gente podia ficar conversando aqui o resto do dia. Realmente, as considerações do seu Bernd, tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida, desde que você ouça e coloque em prática. Então, convido você a praticar todas as questões que foram abordadas aqui pelo seu Bernd. Se você não assistiu o programa anterior, assista. O seu Bernd esteve conosco também na semana passada. Então, assista, que eu tenho certeza que você vai gostar. Seu Bernd, muito obrigado pela sua participação conosco. Se o senhor quiser, tem espaço aqui para suas considerações finais. Olha, muito obrigado. Não existe um remédio universal, do tipo um comprimido que você resolva a depressão, emprego, coisa desse tipo. Isso não existe. A vida, na verdade, na minha concepção, ela é vivida todo dia e os desafios de cada dia são únicos. Até porque o desafio de ontem é o de ontem. Sim. O de hoje é outro, é nova forma, nova vida. Faça isso com fé. Eu tenho a absoluta convicção que nós temos uma força superior, Deus, que nos ajuda, nos ampara, nos orienta e nos ajuda. A gente pode aceitar isso, pode não aceitar. Ou seja a religião que for, também não vem ao caso. Pode ser budista, pode ser... e até ateu. Porque às vezes o seu indivíduo, por não acreditar, a religião dele é não acreditar. Então, na verdade, não existem grandes soluções. Todos nós temos uma solução com o sobrenatural. Isso é uma coisa que ajuda demais na minha vida. Espero que ajude na vida de vocês. Deus fique com vocês. Obrigado, seu Bernd. Obrigado para você que está nos assistindo. Quero te fazer um pedido agora. Compartilhem nas suas redes sociais esse programa. Toda sexta-feira tem programa novo do Ligados na Palavra. Aliás, semana que vem teremos a doutora Thaisa Gasparim. Ela é geriatra da Clínica Adventista e ela vai abordar um assunto bem interessante, que é a depressão na terceira idade, ou então depressão para a terceira idade. Tenho certeza que você vai gostar. Fique conosco, compartilhe com seus amigos, curta aí as nossas redes sociais, esse vídeo, mande seu comentário e fique conosco sempre. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Ligados na Palavra. Tchau! Ligados na Palavra está trazendo hoje um assunto bem interessante chamado depressão na terceira idade. Então você explicar para o idoso na hora de consulta que isso vai ser bom para ele, né? Ele não está fazendo isso só pelos outros, ele está fazendo isso por ele mesmo também. Tenta mascarar, não, ele esqueceu isso, mas foi só hoje.